Olá, olá pessoal, tudo bom? Victor Zete falando aqui. Bem, neste vídeo nós vamos iniciar os nossos estudos, iniciar nosso mão na massa com orientação em objetos e C Sharp, tá? Então, primeira coisa, né, assim, para facilitar o processo, a gente tem várias ferramentas que pode utilizar, Visual Studio, Visual Studio Code, mas para que eu possa deixar esses códigos online para consulta, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, GDB Online Debugger ou Online GDB, tá? Basta procurar ela no Google, você encontra, e basta clicar aqui e você vai ter um, um- um- uma ferramenta aqui pronta para você programar. Você clica aqui do lado direito, seleciona aqui C Sharp, tem várias outras linguagens também, e pronto. Agora aqui ele está pronto para poder ser executado. É importante, é extremamente válido, aqui no meu caso já estou logado, mas faça um login porque fica guardado na sua conta tudo que você fez, todo o processo que você fez, tá? Então é muito válido para você manter esses códigos guardados para você, tá? Aqui só para clarear as coisas, né? Você pode criar aqui mais projetos, você pode criar aqui pastas, você pode criar vários códigos diferentes, né? E aqui dentro desse processo, a gente pode criar outros subcódigos, né? Outros arquivos aqui para representar os elementos. E é o que a gente vai fazer hoje. Mas antes de ir, nós temos dois pontos aqui importantes, três, né? Que é o run, tá? Run, se você vai pegar aqui, vai mandar rodar, ele vai rodar aqui embaixo, ó. Opa, aqui, ó, né, para executar. O debug, né, que é se você roda para verificar passo a passo como é que está acontecendo, né, para se por acaso seu código estiver dando algum erro. E o stop é que se por acaso você quiser parar a execução, você pode clicar aqui no stop, tá? Para ficar mais já salvo aqui no meu processo, ele não é mil maravilhas às vezes, né? Deixa eu colocar aqui que eu já estou na pasta certa, no código certo, para poder rodar aqui o, o projeto, né, para a nossa primeira classe, tá? E bem, no C Sharp, eu vou apagar antes disso, né? Só apagar essa parte aqui que não precisa. No C Sharp, o que acontece? Desde o começo, quando você usa o C Sharp, você já usa uma classe, está vendo aqui, ó, classe Hello World. E como é que eu crio uma classe específica, né? Essa classe é a classe principal, ela tem uma nuance muito específica dela, que é onde a gente vai rodar o código principal dela, tá? O que a gente faz, né? Para iniciar a criação de uma classe, eu venho aqui, basicamente, vou fazer assim, ó, class, vou dar um nome, deixa eu colocar aqui um, um nome pra gente, ó, dogão, tá? E vou fazer a abertura e o fechamento aqui desses, desses, essas chaves, né? E aqui eu vou escrever o código da classe. Então, só para deixar claro, né, o que é essa classe dogão? Você pode colocar normalmente qualquer nome aqui que você quiser, fique à vontade, tá? E eu quero fazer uma classe de um cachorro quente, tá? Um dogão, né? Que é algo mais plausível para vocês. Então, o que a gente define? Como é que a gente sabe que o que eu estou comendo ali é um cachorro quente, né? Então, nós vamos ter alguns elementos. Deixa eu colocar aqui como comentário. Nós vamos ter aqui um pão, nós vamos ter aqui uma salsicha, né? Nós vamos ter aqui um molho ou sem molho, né? Vamos ter complementos, né?
e por aí vai. Então a gente define aqui qual o mínimo, quais são os mínimos atributos para que um dogão seja representado dentro de uma classe. E esses são os mínimos atributos. A gente tem que ter pelo menos um pão, uma salsicha, um molho e complementos, né? É tipo batata palha, ovo de codorna, purê, e algumas outras coisas assim, tá? É, então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou traduzir isso para o computador. Eu vou chegar e falar assim, olha, eu vou definir uma string pão. Claro que eu não posso colocar com acento, né? Eu vou ter aqui uma string salsicha. Eu vou ter aqui uma string molho. E eu vou ter aqui string complementos, tá? Ah, todos são strings? Nesse caso aqui todos serão strings. É, posso adicionar, por exemplo, aqui é um int quantidade salsicha, tá? Ok? Isso aqui significa que agora eu tenho um número aqui no meio, que é a quantidade de salsicha, ou seja, tem cachorros quentes, né, que são vendidos aí na praça, que podem ter mais de uma. Você pode pagar um pouquinho extra e você ganha duas salsichas ao invés de uma. E aí, beleza, mil maravilhas. O que que nós temos que fazer mais aqui para a nossa primeira classe, para que ela funcione, para que eu possa utilizar ela, para que eu possa trabalhar com ela? Eu tenho que definir, né, algo chamado gets e sets, tá? Vou colocar aqui, ó, gets e sets. Gets e sets são funções que elas vão se tornar públicas, né, algumas vezes, de forma que você consiga receber alterações nesses elementos aqui, tá? Alterações nesses elementos. E como que eu faço isso? Tem várias formas e tem a forma até automática de fazer isso daí, né? Onde você adiciona aqui na frente do pão um get, um set, né? Get, ponto vírgula set, né? E você transforma o próprio pão em um get set. E dentre outras inúmeras possibilidades. Mas eu vou mostrar isso na mão, ou seja, de forma bem mais didática, para vocês entenderem o que que é o getSet. Então eu vou basicamente fazer assim, ó, public, vou criar uma função, ela vai ser uma função pública, public get pão, tá? A parênteses, deixa eu colocar aqui, tem que ser o mesmo tipo do pão, string, tá? String. Então, public string get pão. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, ó, return pão. E aí, vou fazer também public void set pão string novo pão, pão recebe novo pão. Então, deixa eu traduzir aqui. O get, ele é uma função que basicamente vai buscar essa variável aqui. E ele vai retornar o valor dessa variável. Então, se eu te dou um cachorro quente e você não sabe que tipo de pão é esse, você vai me perguntar, você fala, pô, que pão que você está me servindo aqui? É um brioche, é um pão de sal, né? É um pão integral,
né? Eu sei, algumas pessoas fazem essa blasfêmia, mas é isso mesmo, né? Acontece. Então você chega e vai perguntar para mim. E essa é a pergunta, essa aqui é a função que faz essa pergunta. E eu vou te dar a resposta. Então, não, seu cachorro quente é feito no pão brioche, né? Ou pão doce, que alguns conhecem, né? É, então, essa metodologia. Esse sete pão é um pouquinho diferente. Ele, ele é o mesmo tipo da variável, porque ele vai ter que fazer um retorno do valor da variável. Aqui ele é uma função void, uma função vazia, né? Ou seja, ele não tem retorno. Veja que aqui não há nenhum return dentro do código, tá? E ele faz o quê? Ele, na verdade, ele pega um novo pão. E ele fala, opa, vamos trocar de pão. Então, o set é uma forma de você alterar os valores dessa variável. Enquanto o get você pega o que é que está aqui guardado em pão, qual tipo de pão que é, né? O set ele fala, opa, vamos trocar. Tipo, eu te dei o cachorro quente, você com o cachorro quente na mão, você fala, opa, eu não queria no pão doce, né? Ou no brioche. Eu queria no pão de sal. Então tá bom, eu vou lá, pego e faço a troca, né, para você. Então aí você vai me passar qual o pão que você quer, que é o pão de sal. Eu vou falar, opa, não vou fazer mais no brioche, eu vou fazer no pão de sal, tá? Então, esse é o processo que precisa dos get sets e para isso que eles são importantes, tá? E aí, aqui a gente vai fazer os gets e os sets para todos, né? Todos os elementos aqui, tá? Então, só vou fazer aqui, ó, compacto aqui, só para ficar bonitinho, tá? E aí, a mesma coisa, ó, public string get salsicha, não tem valor aqui de entrada, não tem atributo de entrada, return salsicha. Public void set salsicha, vou colocar aqui string nova salsicha, salsicha recebe nova salsicha, tá? E veja que eu vou repetir isso várias e várias e várias vezes. Aconselho muito nesse primeiro momento que vocês façam esse passo a passo sempre, tá? Não fica atrasando isso, não fica colocando isso no automático, porque vocês vão se perder em algum momento. Principalmente porque nesse momento aqui nós podemos fazer algumas verificações antes de definir ou, né, organizar o set, por exemplo, né? O set é o principal, o get também. Vamos colocar aqui mais um, tá? Eu vou colocar aqui, ó, public int get quant salsicha, tá? Return quantidade salsicha. Public void set quant salsicha, novo, int, novo quant salsicha. Tá? Agora eu vou mostrar o porquê que a gente não faz as coisas automáticas, né? Porque se eu quiser alterar aqui,
Imagina que eu falo assim, olha, eu vou querer 0 salsichas. Se eu passar aqui esse valor aqui, esse novo valor, para alterar, eu falo assim, eu não quero a salsicha. Quero um cachorro quente, mas não é uma sem salsicha. Aí já não é um cachorro quente, né? Então eu vou falar o seguinte, olha, if novo quanto salsicha for maior que 0, eu vou fazer essa quantidade de salsicha é igual a novo quanto salsicha. Beleza. Então, desde que você me passe uma nova quantidade que seja maior do que 0, eu faço isso. Else, eu poderia não fazer mais nada, mas eu vou deixar aqui, tá? Vou colocar aqui, vou deixar para ficar claro, para não dar um sentido, né? Eu posso fazer um console to write line, quantidade insuficiente de salsichas, tá? Então eu vou falar, olha, se você me passar valores 0 ou negativo, isso não vai funcionar para mim, eu não vou, não é um cachorro quente, né? Isso não é o ponto para você, eu acho que não é o que você quer comprar, né? Então esse é o ponto em que o fazer manualmente permite a gente trabalhar esses códigos, que facilita bastante depois em alguns casos, tá? Eu posso fechar esse daqui, e aí eu posso fechar esse daqui, e olha, e aí vai crescendo, né? Então, no fim, eu vou ter todos esses elementos aqui, tá? Cadastrados aqui no código, tá? Então, só um segundinho que eu vou fazer todo esse cadastro. Pronto, tudo cadastrado agora, tá? Tudo cadastrado agora. Então nós temos aqui, ó, get pão, 7 pão, get salsicha, 7 salsicha, get quanto salsicha, 7 quanto salsicha, molho, complemento. Então agora eu tenho todos os gets e sets criados para esses atributos aqui. E aí, para deixar bem claro, por que a gente faz esses get sets? Exatamente para não tornar isso aqui acessível, tá? Não tornar isso aqui de forma que alguém possa acessar de fora, né? E aí nós teremos aí algumas palavrinhas especiais que vamos colocar aqui depois. Por enquanto, deixa como está. E aí agora falta mais uma coisa, última coisa para a gente poder utilizar a classe, um construtor. A função construtora, né, o construtor que a gente chama. O que é isso? Isso vai ser uma função public dogão, tá? Uma função com o mesmo nome da classe, tá? Tem que ser igualzinho aqui, ó, dogão, tá? Pode até ser diferente, tá? Vamos lá, pode até ser diferente, uma função diferente da classe, só que isso não é normal. Porque quando você tem uma classe, você já vai se referenciar a ela pelo próprio nome para você chamar a construtora dela. E aí, para que serve essa função? Essa função serve para criar o objeto. A classe é um molde, tá? Então, assim, todo cachorro-quente vai ter essas coisas. Só que quando eu faço cachorro-quente, por exemplo, paulista, nós teremos como complemento aqui, né, o purê. Se for um cachorro-quente capixaba, ele, como complemento, ele vai ter um molho de tomate, né? Um molho de tomate com cebola, temperado, né? E aí, se vocês forem pensar isso para vocês,
Pensa como é que é o cachorro-quente da sua cidade, do seu estado. Tem sempre um padrão, assim como várias comidas, tá? Vamos colocar de cachorro-quente, que eu sei que tem várias diferenças aí entre os estados. Então, vamos definir, né, inicialmente um padrão básico para ele, né? Então, eu vou colocar o quê? Eu vou pegar todos esses elementos aqui, pão, salsicha, quantidade, molho, complementos, e definir aqui. Então, eu vou falar assim, ó, pão, pão vai ser igual a brioche, salsicha vai ser igual a Viena, que é a salsicha que a gente normalmente utiliza, né? Tem outros nomes, às vezes, que o pessoal dá também, mas vamos colocar Viena aqui como uma delas. Quantidade de salsicha, né? Vai ser igual a uma, ó, aqui é um int, então ele tem que ser um, ok. Aqui nós temos agora molho, vai ser igual a mostarda e complemento vai ser igual a batata palha. Então, o que eu estou falando aqui é que quando eu for criar um objeto, esse aqui vai ser o meu objeto padrão. Vai ser o objeto que inicia todo o processo. Ele é um padrão para tudo, tá? Como assim? Vamos colocar assim, quando você chega num, num, é, vamos colocar aí, uma carrocinha de cachorro-quente. E você fala assim, amor, vê um cachorro-quente aí, né? Eles até têm um cardápio com algumas variações. Mas quando você fala assim, ó, me vê o padrão aí, o básico de vocês, ele já tá configurado. Então, o cachorro-quente padrão, que é vendido naquela carrocinha, já tem alguns elementos selecionados. E é isso que a gente está fazendo. Poxa, mas como que eu vou usar isso daqui? Como? Aqui, agora é a hora de usar. Então, aqui a gente terminou a nossa classe, tá? Estruturamos ela toda, ela está totalmente estruturada, mas até aqui o momento, se eu rodar, ela não vai fazer nada. Por quê? Eu não criei nenhuma parte dela, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou criar. Vou fazer aqui, vou chamar aqui, ó, dogão, né? Aí eu vou colocar aqui D1 de dog 1, né? Ou dog 1 é igual a new dogão. Uhum. Vocês com certeza já usaram isso na programação de alguma forma. Por exemplo, quando a gente vai criar um vetor, a gente faz, né, int vetor num é igual a new int, né, e coloca um certo valor, né? Que você está colocando aqui? O que você está fazendo aqui? Você está basicamente inicializando um vetor, né? Você está forçando ele a se tornar um inteiro, um vetor de inteiros com 5 casas, né? E aqui é a mesma coisa, né? Eu estou forçando ele a criar, por isso, lembra a classe construtora? Ela é uma classe criadora, ela vai criar o dogão básico. Então, o dog1 vai ter esses elementos, basicamente. E como que a gente consegue ver isso? Agora que eu criei esse dog1, tá? Eu posso chegar e fazer o seguinte com ele, ó. Posso chegar aqui, ó, dog1 ponto, tá? Pão. E aí é por isso que eu vou falar da diferença de ter os elementos aqui ou não. Dog1 ponto pão. E se eu mandar rodar, temos um erro aqui, só um segundo.
linha 53. Opa, opa, opa. Complemento. Complementos, tá aqui, tá errado. Complemento. Ok. Vamos rodar. Aí, ó, legal. Aqui, ó, ele está protegido de imediato de acessar o pão, né? Aquela variável aqui direto. Se eu colocar isso aqui public, tá? Public. Se eu mandar rodar, olha lá, ó, brioche é o que ele retorna. Então, o que que é isso? Ele é o que a gente chama de classificador, né? Ele é uma palavra especial que a gente vê aqui, ó, o tempo todo para tornar esse elemento público ou não, ou seja, para permitir que lá no código principal, né, seja acessível alguns certos dados. O certo é que ele não tem esse acesso imediato, esse acesso direto, só em casos especiais. Então aqui a gente pode colocar dois dados, ou private, que ele vai bloquear isso daqui, que ele já inicia com private, como vocês viram, ou protected, tá? Ambos têm suas nuances e eu vou falar sobre elas depois. Nesse momento, vamos deixar sem, tá? E se eu rodar de novo, ele não vai deixar eu rodar, ó. Vai falar, ó, opa, eu não tenho acesso a isso daí. Então, pô, como é que eu faço para coletar esses dados? Bem, vou usar minha função é pública. Get pão, tá? E quando eu rodo, badabim, badabum. E aí está o acesso desse dado. E se eu quiser alterar esse pão, como eu falei, podemos. A gente vai fazer assim, ó, dog1, tá? Ponto 7 pão. E aqui eu vou passar um novo pão, por exemplo, pão de sal, tá? Pão de sal. E aí, só para mostrar, eu vou mostrar de novo. Vou ter que fazer o get pão de novo, tá? Só para mostrar que ele vai aparecer os dois. E aí eu vou dar a rodar. Ó, brioche, depois pão de sal. O que que acontece? Eu peguei ele, como ele veio aqui, né? Depois eu mandei setar, ou seja, eu alterei ele, e agora eu peguei ele de novo, e ele, ao invés de estar brioche, ele vai estar pão de sal, tá? Então, esse é o básico para a criação de uma classe, utilização de uma classe dentro do código principal. É claro, essa classe pode estar alocada em outro arquivo, tá? Depois, no segundo vídeo, né, eu mostro isso daí, e assim como mais alguns detalhes sobre esse processo. Eu creio que para esse momento isso aqui já está bom. Espero que tenha ficado claro como criar uma classe, como utilizar ela, como chamar ela aqui dentro, tá? Do código principal, tá? Criando o que a gente chama de objeto, e eu vou tratar isso com mais detalhes depois, tá? Bem, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.